É OLY Lobato, só isso. O nome da mãe não foi incluído no nome da família. Eu nasci em Triunfo, em 20 de julho do distante ano de 1924. Eu fiquei, aliás, nós ficamos em Triunfo até 1929 ou 30. Quer dizer, eu tinha 5 ou 6 anos. Daí nós viemos para Porto Alegre. Meu pai, lá em Triunfo, ele trabalhava numa fábrica de móveis que era localizada na Olaria, que é como se chama o lugar, que é uma espécie de... é o distrito de Triunfo. Então, eu nasci em Olaria, quer dizer, é um Triunfo, mas é Olaria. Depois, então, viemos para cá em 1929 e 30. A primeira casa que nós alugamos foi na rua que talvez vocês nem conheçam, Rua do Parque. A Rua do Parque é em São João. Então, nós alugamos uma casa que era uma espécie de armazém, tinha 3 portas, não tinha janelas na frente, só portas, que era um estabelecimento comercial. Ali nós ficamos, acho que 1 ano ou pouco, eu ainda não estava na escola. E nos mudamos para a Rua Voluntários da Pátria. Ora, dirão, isso é rua de morar? Naquele tempo era. Eu me lembro até do número, 1915. E daí, então, eu já tinha 7 anos, eu acho, ou 8, eu comecei então, a ir para a escola no Grupo Escolar Voluntários da Pátria, que acho que ainda existe, eu não sei, que era justamente na Rua Voluntários da Pátria. Eu fiquei 2 anos lá, com pouco proveito meu. Todos os outros alunos aproveitaram, eu não aproveitei, fui reprovado. Então, daí nós nos mudamos de novo para a Rua Barros Cassal, essa já mais conhecida, e eu fiquei, então, saí do Voluntários e fui para o Paula Soares. Ninguém conhece, né? Mas acho que Paula Soares existe, grupo escolar. Fiquei 1 ano no Paula Soares e entrei no Rosário, no ginásio Rosário, onde eu fiquei desde 1934 até eu fazer o vestibular de medicina, que foi em 1944. Naquele tempo, havia o que não existe mais hoje, o chamado pré, que era quando a gente terminava o ginásio, tinha mais 2 anos que chamava-se pré, que era o pré-técnico de engenharia, o pré-médico de medicina e o pré-jurídico, o pessoal que ia para... Então, eu entrei no pré-médico, ainda que eu não tivesse muita certeza do que eu queria, mas eu entrei no pré-médico. E fiz o vestibular em 1944. Há tempo, né? Onde estavam vocês em 1944? Em 1944, naquele tempo só existia a Faculdade de Medicina da URGS, que era a Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Eram 75 vagas. Eu entrei no 80º lugar. Eu entrei em 80, quer dizer, não fui classificado. Então eu fiquei andando por aí, fui visitar minha tia em Curitiba, voltei e fiquei sabendo que no Rio de Janeiro havia uma escola que ainda aceitava, isso era em abril já, aceitava alunos que não tivessem sido classificados. E eu fui. Fiquei 2 anos lá, era Faculdade de Ciências Médicas, lá em São Cristóvão. Hoje faz parte da Universidade do Rio, mas naquele tempo era uma faculdade em construção praticamente. Mas tinha todos os anos professores e tal, etc. Eu fiquei 2 anos lá e depois eu vim para Porto Alegre. Eu consegui um emprego federal, meu pai conseguiu,
e então eu transferi para Porto Alegre. Naquele tempo chamavam de paraquedista, não é? Os que faziam o vestibular em outras escolas, não é? E que vinham depois, arranjavam emprego. Mas eu não me senti tão paraquedista porque eu tinha passado no vestibular. Eu só não tinha conseguido classificação. Mas não era um paraquedista, estrito sensu. Né? Então eu fiquei. Entrei no terceiro ano de medicina, daí me formei aqui e tal, etc. Em que ano o senhor se formou, doutor, então? 1949, numa turma bem antiga. Uma turma que nem sei quantos sobraram dessa turma. Então, eu já no quarto ano de medicina, eu comecei a trabalhar na Santa Casa, que foi o primeiro meu hospital e escola. E trabalhava num ambulatório, foi que eu entrei primeiro, de dermatologia e de venereologia. Então, naquele tempo, a gente via uma porção de pessoas, de pacientes, era só para homens, era masculino, com todos os tipos de doença venérea. Então, eu acabei aprendendo, e dermatologia também. Tinha, assim, um professor, que era o professor Clóvis Bopp, que tinha uma enfermaria lá. Tinha outros médicos que trabalhavam lá no ambulatório, que era o ambulatório 20, da Santa Casa de Misericórdia. Mas eu não queria fazer dermatologia. Eu entrei lá porque era a primeira possibilidade de começar a ver doentes, que eu não tinha visto. Até o terceiro ano a gente via, assim, só lia coisa. Então eu entrei, mas eu queria fazer clínica médica. E no fim deste quarto ano eu entrei na enfermaria do professor Tomás Mariante, que foi o meu professor, e que ele já estava se aposentando naquele tempo, era um professor muito bom, um médico muito bom, lógico, do passado, né, mas muito bom. E acabei eu substituindo a ele na cátedra. Né? E o professor Tomás realmente, aí ele confirmou, pela atitude dele, por quem ele era, a minha tendência para a clínica médica. E eu comecei a trabalhar na enfermaria 2, que é uma enfermaria assim, que depois você vê a enfermaria 2, eu sempre tive ligado e sempre a enfermaria 2 estava na minha vida. Primeiro lá embaixo, na Santa Casa, lá, e depois no pavilhão novo, que eles construíram depois, no quarto andar. Bem, então ali eu fiquei do quarto ano até o sexto ano, e quando nós nos formamos, e depois eu continuei na enfermaria 2. Eu tive que sair, fui para um ou outro lugar lá da Santa Casa, mas sempre na enfermaria 2. A influência, não tive influência, viu, nenhuma. A minha escolha para a medicina, tanto que eu escolhi o pré-médico, foi feita no quinto ano primário. Não, primário não, era naquele tempo era 5 anos elementar, depois, sei lá, 5 anos do curso médio, que não tinha o quê. E depois, então, vi o pré e tal. Quando eu terminei o quinto ano, para entrar no pré, eu fiz uma lista das possíveis profissões para escolher o pré, que tinha que escolher o pré-técnico. Então, eu escrevi no papel odontologia, biologia, advocacia, não sei o que mais e tal, engenharia. E eu vi que, com o que eu sabia de matemática, isso é quase zero. Eu sempre fui um péssimo aluno de matemática, de física. Eu digo, mas não posso. Direito, mas não tentava. Eu acho que até nem havia naquele tempo curso de biologia. Então eu fiquei na medicina. Quer dizer, foi uma escolha por
exclusão daquilo que eu não sabia, isto é, matemática, física, etc. Foi essa. Então fui seguir. Não me arrependi, viu? De maneira nenhuma. Eu tenho dito para o meu filho, um dos meus filhos, que está agora pensando em fazer vestibular de medicina. Eu disse para ele, olha, tu sabes, eu cheguei à conclusão que medicina não é uma profissão, é um destino. Porque a gente vai sabendo de todos os... E essa gurizada que está fazendo vestibular agora, a relação entre uma vaga agora e o número de candidatos é de 87 por 1, ou por aí. Né? Então, tu te imagina, naquele meu tempo era quase que 1 por 1. Né? E agora 87. Eu disse isso para ele. Eu acho que medicina é um destino, porque tu escolhesse medicina sabendo. Tem 2 irmãs médicas, uma que trabalha aqui, que é a Gisele, que é muito amiga do Argolo, a outra que é a Maria Inês, que trabalha aqui em psiquiatria. Então, eu fiquei, depois que eu fiz medicina, eu fiquei cercado de médicos. Então, assim, a escolha foi essa. Bom, aí, lógico, no 4º ano, o professor que me influiu em mim bastante e tal, e me motivou bastante, foi o professor Mariante. E o professor Carlos de Brito Velho. O Carlos de Brito Velho já morreu, o Mariante também, mas o Carlos de Brito Velho, ele era médico, mas não exercia hipótese nenhuma a medicina. Ele foi, inclusive, deputado federal, foi senador, e quando houve a Revolução Redentora, né, de 1974, né? 64. Ele foi uma das pessoas que, como deputado, se opôs à cassação. Não sei se você não se lembra disso, mas um dos deputados tinha feito alguma coisa que não agradasse os senhores, né, do Exército, e quiseram caçar esse. E o Brito Velho fez uma campanha contra a cassação dele. E daí foi fechado o Congresso e o Brito Velho então veio para cá. Ele ia para a França para fazer a tese de catedrático e iria substituir o professor Mariante. Mas ele foi para a França e voltou mais entusiasmado com a política, não quis mais nada. E fiquei eu, então, que era o instrutor de alunos, como responsável pela primeira clínica médica na Enfermaria 2. E aí, então, bom, mas tu queres isso tempo de estudante. Sabe, eu sempre, por causa dessa escolha de clínica e tal, medicina, eu sempre fui meio Caxias, aqui, antes do vestibular não, mas aqui. Eu estudava bastante, mesmo, e estudava até adiantado. Um dia, minha mãe perguntou para o meu pai, por que ele já está em férias e está estudando? Então, eu disse, não, estou estudando já as matérias do ano que vem. Porque daí realmente eu fui um aluno, assim eu fui, até o fim, em que houve assim um certo trabalho de quem escolhia o melhor aluno. Então ficaram 2, eu e o Jorge Escobar Pereira Lima. E acabou ganhando o Pereira Lima e eu fui o segundo da minha turma. Uma grande coisa, né? Não é grande coisa. Mas assim, o que a gente fazia? Eu fazia assim, a história dos pacientes, o exame, aprendi muito, mas no fim do 4º ano, não, no fim do 5º ano, eu já não queria mais clínica médica. Eu estava sonhando fazer neurologia. Depois eu sonhei fazer psiquiatria no 6º ano e acabei ficando na clínica médica mesmo. Quer dizer, eu até frequentei o serviço de neurologia para ver, mas eu vi que não, eu queria na clínica mesmo, sem saber que queria clínica.
e psiquiatria o mesmo também. Eu andei por lá e tal, etc., mas não dei. E, então era isso. Num dado momento, eu me lembro disso porque foi havia uma enfermaria na Santa Casa chamada Enfermaria 9, quer dizer, o número. E era praticamente uma enfermaria de pacientes que estavam em muito má situação. A maioria daqueles pacientes que eram doentes do coração ou dos pulmões, fumantes e tal. Então, eu pegava 2 ou 3 colegas meus, 4º, 5º ano de medicina, e nós íamos, então, praticar nos pacientes da enfermaria 9. Depois eu juntava os trocos dos meus colegas para dar para o paciente que tinha sido. Então, assim, quanto era o dinheiro naquele tempo, sei lá, mas era mexuruquice, né? Mas era a única maneira de compensar, além de agradecer, porque a gente escutava o coração, o outro escutava também e tal, mas era assim. Então eu era uma espécie, sem querer e sem a mínima vocação para isso, espécie de líder, pelo menos num grupo pequeno. E assim eu fui. E a grande vantagem disso foi quando, depois que eu me formei, que eu fiquei na enfermaria 2, que eu comecei a trabalhar com residentes, com alunos, e fui indo até fazer concurso de docência, e depois, então, fui para o Hospital de Clínicas, em 1979, eu acho. No Hospital de Clínicas, fiquei lá até 1990, 11 anos. 1979, 11 anos. E daí eu cheguei aos 70 anos já e tive que me aposentar sem querer, porque realmente eu gostava daquilo. Gostava e ainda ontem eu sonhei, eu tenho um sonho repetitivo, sabe? Que eu estou com alunos examinando pacientes, caminhando, meio perdido às vezes, mas esse é um sonho repetitivo. Quer dizer, a coisa ficou tão interna em mim que eu sonho frequentemente com isso. Então eu não quis abandonar a medicina mesmo depois de já ser velho, formado, tá. Naquele tempo a penicilina não estava nem cogitada. E tinha um enfermeiro lá, o José, eu me lembro bem dele hoje, e o José era uma espécie de... Ele era um enfermeiro. De vez em quando ele se fechava com alguma dama lá, então ficava bem complicado para nós, os alunos. Mas ele era um bom enfermeiro de doença venérea, e era ele que aplicava o arsenox. Quando o cara chegava lá, ou com sífilis bem declarada, ou com possibilidade de sífilis, nós fazíamos 2 exames naquele tempo, que era Wassermann e Kahn. Acho que até hoje se faz um ou outro deles. E era no centro de saúde que eles faziam. Colhia sangue no centro de saúde. Voltava positivo, a gente marcava o arsenox ou o 914, que era o outro produto de arsênico, os caras ficavam fazendo. Um negócio muito terrível. Mas havia, assim, outras doenças, né? Não era só sífilis, era gonorreia, linfogranuloma, doença. E vários dos pacientes tinham sífilis secundária e eram, como regra, jovens. E eles apresentavam uma lesão em torno do ânus, no períneo, que era um condiloma. Negócio assim, mal cheiroso, terrível. Então a gente examinava aquilo, tal, etc., e encaminhava para fazer. Mas a gente o pessoal que trabalhava lá, eles não eram assim muito respeitosos. Então eles queriam saber do paciente, como regra homossexual, como é que ele tinha sido infectado. E eles usavam assim as coisas. Um deles assim disse: não, mas você tem um banco quente, eu moro lá não sei onde, pego o ônibus, foi um banco quente.
E o outro, eu me lembro bem desse aqui, o outro disse assim, pois é, eu vinha no ônibus, no banco, e arrebentou uma mola do banco e me pegou. Então, e eu fiquei então com isso. Era assim, mas eu trabalhei um ano e pouco, talvez, depois eu fui para a enfermaria 2. Eu não cheguei a ser um bom dermatologista, nem um bom venerologista. Sífilis latente, às vezes, que não aparece nenhuma coisa primária, nem secundária, o cara faz uma avaliação. E o tratamento era bem doloroso, né? Sim, porque é com benzetacil, 2.400.000 unidades, várias, 3 ou 4 ampolas, e aquilo dói uma barbaridade, um negócio assim terrível. Não é bom ter sido. As pessoas abandonavam, né? Abandonavam o tratamento. Ah, sim, né? Sim, porque aquele também era o arsenox, era uma série de injeções de arsênico na veia. Abandonava. Daí melhorava da parte aguda e ficava então a sífilis latente. Mais tarde, por alguma razão, realmente a medicina melhorou sob alguns aspectos. Apesar de lá ter professores, lá o ensino era basicamente teórico, né? Porque não tinha assim, ambulatório, não tinha laboratório, não tinha... Então era teórico. Verdade que eu cursei 2 anos lá, eram matérias básicas que não precisavam muita coisa, mas era tudo teórico. E aqui não, né? Aqui a faculdade da URGS tinha tudo, tinha laboratório, tinha isso, aquilo. Aqui também a anatomia era boa. Lá tinha poucos cadáveres, aqui tinha mais para a prática de anatomia. Certamente a nossa escola, URGS, é uma grande escola. Foi quando eu comecei e é ainda grande escola, agora no Hospital de Clínica. Não, eu sempre fui um fracasso nisso aí, viu? Seja por modéstia, seja por, sei lá por quê, eu não me sentia assim capaz, não era capaz de falar, tal, etc. Nunca mesmo, sabe? O único movimento foi quando ainda eu estava na Santa Casa e que havia assim uma dificuldade de nós, os médicos, mesmo professor que trabalhava na Santa Casa, de vir para o Hospital de Clínica, que era uma coisa muito boa, né? Porque afinal é um hospital organizado e a gente vinha como médico praticante e como professor. Então havia 2 remunerações, pelo menos naquele tempo, não sei agora como é que é. E então, acho que em 1978, 77, havia essa onda. Por que escolheram médico e professor para o Hospital de Clínica e nós da Santa Casa, por que ninguém foi escolhido naquela ocasião? Então, o Gilberto Schwartzman, que é um médico oncologista muito bom, que estava no 6º ano de medicina, veio várias vezes conversar comigo a respeito do movimento dos doutorandos que queriam vir para o Hospital de Clínicas também, para ter o curso no Hospital de Clínicas, e dos médicos e professores que ainda tinham ficado na Santa Casa. Então, esse movimento nós fizemos várias reuniões lá no Salão Nobre da antiga faculdade, e daí eu falava, Thaler, sabe? Daí eu já era médico velho. Né? Então, sim, então nós fizemos e quase que impusemos a vinda do pessoal da Santa Casa para cá. E eles tiveram que aceitar. Parece que eles são diferentes de nós, mas é que eles não tinham alguma coisa, algum preconceito contra nós, especialmente contra mim, por motivos que eu vou te dizer mais tarde, se tu me perguntares. Certo. Mas nós viemos. Foi esse o movimento estudantil no qual eu participei, já velho. Não havia ainda a residência. A residência começou
quando eu já era professor na Enfermaria 2 da primeira clínica médica. Como eu te disse, o Brito Velho não quis fazer concurso e eu era o mais antigo e fui. Depois eu fiz concurso. Mas a residência começou depois, quando eu já era assim, diretor da Enfermaria 2. Então nós tivemos residentes, alguns ótimos residentes, mesmo ótimos. Mas esse meu amigo que fez o movimento, não, ele ficou no Hospital de Clínicas, Gilberto Schwartz. Você deve conhecer pelo menos de nome, né? É uma pessoa muito bacana. Acontece o seguinte, naqueles anos em que eu era estudante ainda, não sei exatamente quando, foi criado o SESI no Rio Grande do Sul, Serviço Social da Indústria, que tem até um time de vôlei aí muito bom. E o SESI, entre outras coisas, tinha um ambulatório, que era da Benjamin Constant. E meu pai, ele não era diretor, mas ele era uma espécie assim de... ele fazia parte, então, ele não era diretor, mas fazia parte da direção do SESI, que assim fica melhor. Então, quando foi criado o ambulatório, eu, no 5º ano de medicina, fui para o ambulatório. Haviam 2 médicos lá, um médico clínico e um pediatra, e eu comecei a trabalhar, quando cheguei no 6º ano, eu já comecei a trabalhar com os meus pacientes. Cada um tinha o seu, eu era clínico também, trabalhava com os pacientes. E fiquei no SESI muito tempo, sabe? Fiquei no SESI, depois passei para a cardiologia do SESI, mas não era residência, era pura e simplesmente isso. Eu não fiz nenhum curso fora dali, a não ser assistir essas jornadas que tinha tal, certo, de cardiologia, disso, daquilo, mas não saí para fazer curso nenhum. A Enfermaria 2 começou a ser, quando eu estava lá, e tinha muita gente boa, talvez vocês conheçam César Costa e o Otto Busato, foram os dois esteios maiores da Enfermaria 2. Nós trabalhávamos bem e trabalhávamos com doenças renais, tanto que a primeira hemodiálise de paciente crônico foi feita lá na Enfermaria 2. O primeiro transplante de rim, por intermédio do Busato, que movimentou tudo, era um cara que movimentava muita coisa, foi feito com paciente lá da Enfermaria 2, ou então saiu da Enfermaria 2 toda a orientação para o primeiro transplante de rim. Então, assim, era uma enfermaria muito boa, muito movimentada, e que os estudantes gostavam de ir para lá e os residentes também, né? Eu tive, assim, posso dizer eu tive porque eu era professor, vários residentes excelentes, alguns que já fizeram concurso e que estão na faculdade, já gente muito boa, como o César Costa, né? E o Otto Busato também era professor. Então, essa foi... Eu fiquei na Enfermaria 2 até ir para o Hospital de Clínicas. E lá nós trabalhamos, eu fiz a minha tese na Enfermaria 2, né, com pacientes da Enfermaria 2, que era punção biópsia de rim, e alguns dos melhores residentes foram da Enfermaria 2. O professor não era lá esses mundos, mas os residentes eram. Não, eu só vim assim da Enfermaria 2 e do Hospital da Clínica. Há um interregno aí que foi o seguinte: nesse meio de tempo foi criada a Faculdade Católica de Medicina, que era da Santa Casa. Tem um nome agora comprido, né? Essa faculdade. Então, o Brito Velho, que eu te falei já, o Carlos de Brito Velho, era muito ligado ao pessoal católicos e tal, etc., muito ligado ao pessoal da Santa Casa,
e me convidou para ser professor de nefrologia nesta faculdade que estava se... Bom, a nefrologia, o pessoal estava entrando, era só no terceiro ou no quarto ano, não me lembro bem. E era noutra enfermaria da Santa Casa. Depois de 2, 3 anos, eu vi que era impossível, era incompatível eu ficar na enfermaria 2 e na enfermaria 9, que era uma das... ou a 8. Então eu parei. Eu parei, me falaram que os alunos estavam descontentes, porque não tinha um professor, então tá, saí. Mas só, fora disso, só no Hospital de Clínica depois. Não, eu fui em 79 e para atender um ambulatório de pacientes de clínica gratuito. Essa foi a coisa assim que o Gilberto, eu e outros, então conseguimos que houvesse um ambulatório, porque naquele tempo era pago, lá no Hospital de Clínicas, o atendimento. Então nós queríamos um ambulatório gratuito. E eu fui, então, nomeado o diretor desse ambulatório. Havia tão poucos pacientes, que os alunos, às vezes, tinham alunos lá, não tinham assim o que fazer, porque tinha 1, 2 pacientes. Acho que não houve suficiente propaganda, informação a respeito. Então, no fim de 1 mês, eu vi que não era por ali e disse, eu quero trabalhar no andar de clínica médica. Então, eu trabalhei durante 2 anos em clínica, dando aula, examinando o paciente, fazendo isso, fazendo aquilo. E depois, o professor Rubens Maciel, que era o grande professor Rubens Maciel, era o diretor da clínica médica. Ele saiu e entrou um médico muito bom, que acho que, não sei se ele já era professor, o José Baldi. Vocês o conhecem, o Baldi morreu. Então, o Baldi, como diretor da clínica médica, perguntou, escute, o senhor quer trabalhar na oncologia, então, câncer, porque não tem nenhum professor no grupo da oncologia e então tem que ter um professor responsável. Tem os pessoal que trabalha na oncologia, mas não são contratados, não são professor. E daí eu fiquei na oncologia durante, acho que 3 anos. Eu fiquei 1 ano ou mais, daí saí, voltei para a clínica médica, depois voltei para a oncologia, trabalhando com pacientes terminais. Esse foi, assim, quando eu saí do hospital de clínica, eu estava trabalhando com pacientes terminais. E justamente por causa da oncologia, tratamento paliativo, como se chama, como se chamava também. Uma coisa muito importante realmente. Tanto que agora tem um outro grupo de tratamento paliativo no Hospital de Clínicas, e um dos professores me telefonou assim mais de uma vez, pedindo que eu fosse, me convidando, convidando para ir a uma reunião desse grupo atual que trabalha em tratamento paliativo. Eu fui, pessoal muito bom, gente realmente muito boa. Então era assim, especialidade de tratamento da dor, enfim, cara com câncer terminal e tal. Depois entrou o Gilberto, eu acho, eu não sei exatamente em que situação ficou o Gilberto, mas tinha um médico muito bom que depois fez concurso e que realmente era o cara que manteve a oncologia. Na Santa Casa, eram os ambulatórios da Santa Casa, né? Como aquele ambulatório de dermatologia, havia uma enfermaria de dermatologia, então o cara estava com aquela sífilis imensa, tal, etc. Então baixava para fazer o tratamento. Na enfermaria 2 era a mesma coisa. A portaria lá, havia uma portaria que selecionava os pacientes e aqueles que precisassem baixavam. Era uma enfermaria de mulheres só, não tínhamos pacientes masculinos. Mas era assim, não tinha nada a ver com INAMPS e nem sei
Porque toda a assistência social veio ou junto ou depois desse período. Né? Não tinha nada, não era o INAMP, nada. Eu comecei a trabalhar em consultório particular, junto com um colega meu, dermatologista, o Armin Bernhard, que era lá no edifício Cruzeiro do Sul, na Rua da Praia ali. Trabalhei lá com ele até que o Busato, que tinha formado um grupo de clínica nefrológica, que era a Nefroclínica, que era justamente aqui da Avenida Goethe, a Nefroclínica. Então, eu vim trabalhar na Nefroclínica, no consultório, e lá começou a se fazer hemodiálise também, então eu fiquei trabalhando, mas eu trabalhava com pacientes de clínica ou de cardiologia, ou qualquer paciente, era clínica geral. Então foi assim. Depois eu saí da Nefroclínica e fiquei num consultório lá na Avenida Getúlio Vargas, consultório que eu comprei com o dinheiro que eu recebi da Nefroclínica, porque eu era sócio. Quando entrei, eu dei essa. Então eu recebi aquele dinheiro, comprei o consultório lá na Getúlio Vargas, trabalhei, sei lá, 3 anos, 4 anos também, e depois eu vim para cá. Para cá, que trabalha a minha filha, Gisele, aqui, trabalha a Maria Inês aqui, então, o consultório, esse aqui é da Gisele, esse outro aí é da Maria Inês, alugado, e a Gisele, então, me cede o consultório para eu trabalhar uma vez por semana com os pacientes que houver, que existirem, que vierem. Mas sempre trabalhei em consultório, porque eu gosto muito, sabe, de trabalho em consultório. Muito mesmo. Bom, eu fui assim, docente de trabalhei em várias coisas. Só não trabalhei em pediatria, mas trabalhei em várias coisas depois. E na enfermaria 2, havia assim o round, como nós chamávamos. Então, juntava os alunos, os residentes nessa ocasião, ia passando de leito em leito. Eram 5 salas, cada uma com 5, 6 pacientes. Então a gente chamava o médico da sala e a gente fazia um round, conversando às vezes, examinando algum paciente e tal, etc. Isso foi na enfermaria 2. No Hospital de Clínicas, eu passei a ser professor de alunos eu fui mais professor de residentes do que de alunos. Eu mesmo depois fiz um grupo para os alunos para ensinar medicina, para exame dos pacientes, que eles não eram muito. Então eu juntei um grupo que era chamado o grupo paciente terminal, não. Você foi. Não, tá bom. Deixa pra lá. E aí foi no Hospital de Clínicas, que trabalhei em oncologia também, como eu já te disse, mas esse grupo era um grupo de alunos do 4º, 5º ano, inclusive alunos da Faculdade Católica, que minha filha formou-se na Católica, então ela levava o grupo de alunos lá no Hospital de Clínicas, colegas dela, para eu ensinar como examinar o paciente. Era o processo médico o nome. Era, então, o grupo do processo médico. O processo médico, desde a chegada do paciente até a história clínica, o exame, era processo médico o nome. Então, foi assim. Eu sempre trabalhei com pacientes, com alunos, com residentes. Alguns chegaram a ser professor, até melhor do que eu. Então, sim, foi isso. Mas eu nunca saí de Porto Alegre para fazer curso nenhum. E como eu te disse, eu sempre fui assim, muito, sei lá, acho que medroso até, de me meter em coisas. E eu fui 1 ou 2 reuniões lá no Sindicato Médico
convidado pelo Argolo, né? Então eu fui, mas não me senti muito bem e tal, etc. Eu não acompanhava aquele ritmo, não era comigo. Entende? Quer dizer, esse movimento sindical, eu não sei, eu não sabia me movimentar aquilo e não sei. Por isso, então, eu fui uma, duas vezes, depois não fui mais. O Argolo entendeu, e é muito meu amigo, eu sou amigo do Argolo. Bom, eu conheço razoavelmente bem o plano de saúde ao qual eu estou ligado, que é a Unimed. Acho que a Unimed funciona bem, acho, que me parece que funciona bem. Acho que alguns dos segurados da Unimed abusam um pouco, junto com seus médicos, abusam um pouco. Ainda, dia desse, eu atendi um paciente. Olha, eu levei para casa, ele me trouxe uma sacola de exames que ele tinha feito aí, pedido por vários médicos. Havia repetição de exames, viu? Vários, o cara fazia isso, fazia aquilo, fazia outro, ia para outro. Ele tinha 2 ou 3 médicos, cada um pedindo exame sempre. Então, assim, eu disse para ele, olha, qualquer dia a Unimed vai cancelar o seu seguro, porque acho que é muito exame, não precisava tanto assim. Então, dos planos de saúde que eu conheço, a Unimed funciona bem. Para mim funciona bem, para minha família funciona bem, todos assim. Acho que eu não tenho problemas com a Unimed. Mas não sei. Eu realmente não conheço mais nada fora a Unimed. Olha, como brasileiro médico, eu vejo muito bem, só que, lamentavelmente, parece que todas as aspirações em relação ao SUS não estão sendo concretizadas. Mas eu acho que é uma coisa muito boa, viu? Eu acho que é genial o SUS, sob o ponto de vista de assistência médica, se funcionasse. Mas eu não conheço também, viu? Eu sou totalmente ignorante em muitas coisas, entre essas no SUS, que eu nunca trabalhei no SUS, trabalhei no SESA, que nem existia o SUS ainda. Não posso te dizer. I'm sorry. Sim, ao lado da tecnologia crescente na medicina, tantas e tantas coisas surgiram. No meu tempo, mesmo já de médico, não tinha nada disso. Avaliar um paciente era raio-x só, os exames de laboratório limitados. Então a tecnologia deu um impulso muito grande ao lado do desinteresse crescente dos médicos em relação aos seus pacientes. Eu tenho visto isso, é uma coisa até que eu fico... que os pacientes parece que os médicos não têm medo. Eles, sei lá, é qualquer coisa em relação. Não há médico que chegue, sente na tua frente, tu, paciente, e diga o que está vendo contigo, o que está sentindo. Me conta o que está vendo. Isso, e tu encontra, mas é difícil, muito difícil. Então, assim, os médicos substituem a história clínica que deve colher do seu paciente, o exame clínico, deita ali, que eu vou te examinar mesmo. Eles trocam isso por radiografia, por tomografia, por ressonância, e dele. Por isso é que a Unimed, os planos de saúde, tem problemas, viu? Porque, na realidade, naquele tempo, que não faz tantos anos assim, mas nós sempre aprendemos a tratar o paciente assim, história clínica, exame objetivo, hipóteses diagnósticas, solicitação de exames, mas tudo assim, porque não tinha a Unimed, nem tinha o SUS, nem tinha nada, os caras tinham que pagar tudo, né? Então, quanto mais ou quanto menos exames tu pedisse, melhor, né?
E para pedir menos exame, tu tinha que ter toda a história do paciente, tudo que ele está sentindo, examiná-lo e dizer, tá, preciso um exame comum de urina, ou preciso uma tomografia cerebral. Mas só depois que tu chega. Então, assim, a medicina progrediu sob o ponto de vista tecnológico, não progrediu sob o ponto de vista humano. Certamente até ela regrediu sob o ponto de vista humano. Essa é a diferença, viu? A grande diferença, não sou eu só que estou falando nisso, isso é um assunto comum entre os professores mais velhos. Medicina realmente é uma pena, viu? Num país como o nosso, que é riquíssimo, como vocês sabem. É a única coisa que eu fiz é escrever alguma coisa, viu? Principalmente num jornal que vocês acham que não conhecem, porque é um jornal chamado Mente e Corpo. Sai uma vez por mês. Do Dr. Mariante. Tu conhece? É, do Mariante. Ali só que eu escrevi várias coisas ali, só, mas não faço mais nada. Corri, se te interessa, fui corredor de rua, de meia maratona, 20 quilômetros, com a minha filha aqui e com a outra filha, as duas aí. Mas sempre chegava em último lugar. Mas como os 5 últimos eram velhos, tinha medalha para cada um. Eles davam medalha de consolação. Já todo mundo tinha chegado, chegavam os velhos, tá? Entre eles eu. Então, pelo menos a gente via assim, os 5 últimos vão ganhar. Então não importa de ganhar. É verdade. Só isso, eu não fiz mais nada, não sou mais nada. Sou médico.